Ingressando na Academia da Força Aérea Americana. À medida que a aviação avança após o primeiro voo dos irmãos Wright, o Serviço de Aviação Militar dos Estados Unidos seguia uma linhagem em constante crescimento de 1907 a 1947. Funcionários discutiram o estabelecimento de uma academia aeronáutica muito antes, e quando a Força Aérea se tornou um serviço separado em 1947, sob a Lei de Segurança Nacional, os planos foram oficialmente colocados em prática. Ainda assim, o plano da Academia da Força Aérea fez poucos progressos até 1949, quando o secretário de Defesa James Forrestal nomeou um conselho de educadores militares e civis. Este conselho, liderado por Downing Eisenhower, então presidente da Universidade de Colômbia, e Robert Steiners, presidente da Universidade do Colorado, foi encarregado de recomendar um sistema geral de educação para o Exército, a Marinha e a Força Aérea, uma padronização de ensino militar. O Congresso finalmente autorizou a criação da Academia em 1954. Harold Tabor, então secretário da Força Aérea, nomeou uma comissão para ajudá-lo a selecionar a área da Academia. Depois de viajar 21 mil milhas, e considerando 580 áreas em 45 estados, a comissão recomendou 3 locais que seriam considerados para as atividades da academia. Uma das áreas que chamou a atenção foi a região do Colorado. Entretanto, havia uma preocupação com a localização do Colorado devido às cadeias de montanhas e às correntes do vento que poderiam afetar o treinamento de voo. Tão logo, o famoso aviador Charles Lindbergh voou sobre a área proposta e a declarou adequada para qualquer atividade. Assim, o secretário Tabor selecionou a região perto de Colorado Springs para a construção da Academia da Força Aérea, e o estado do Colorado contribuiu com $1 milhão para a compra da propriedade. Foi em 11 de julho de 1955, o mesmo ano de construção da academia, que a primeira classe de 306 homens jurou honras em uma base provisória da Força Aérea, em Denver. Na época, o tenente-general Humberto Harmon, uma figura-chave no desenvolvimento da academia, foi retirado da aposentadoria para se tornar o primeiro superintendente. A primeira turma a entrar na academia escolheu o falcão como mascote, pois possuía características que tipificam a Força Aérea dos Estados Unidos, como velocidade, voo gracioso, coragem, alerta e transporte nobre. A primeira classe também estabeleceu o Código de Honra, que é um segmento vital da vida dos cadetes. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra em que os diplomados da academia lutaram e morreram. O primeiro oficial a morrer em combate foi o capitão Fillmore Burke, da turma de 1959. Ele foi morto em uma ação enquanto voava como comandante de aeronave C-123, em uma missão de combate no nordeste de Saigon. Muitos americanos e até mesmo estrangeiros anseiam por uma vaga na Escola de Oficiais da Força Aérea Americana. Porém, a admissão é difícil e muito concorrida. Para obter admissão na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, o candidato deve se esforçar para fornecer seu melhor desempenho possível em relação a cada requisito de admissão em cada etapa de aplicação. O ótimo desempenho do candidato em todas as etapas de admissão fornece uma classificação geral excelente que o permitirá estar entre os potenciais futuros cadetes da academia. As pontuações dos candidatos são usadas para derivar sua posição geral entre os candidatos. Nota-se que as sólidas qualificações acadêmicas por si só não são suficientes para torná-lo competitivo para ser admitido na academia. Por outro lado, se suas qualificações acadêmicas não são extremamente altas, você ainda pode se tornar um cadete através dos demais fatores de qualificação. As ponderações relativas dos scores
que se encaixam na posição do candidato ao cargo de cadete são compostos acadêmico, extracurricular e seleção. O composto acadêmico, com 50% de peso de classificação através do desempenho do candidato durante o ensino médio e do Scholastic Aptitude Test, conhecido como SAT, ou Teste de Aptidão Escolar em português, sendo um dos exames mais comuns dos Estados Unidos, utilizado pelas universidades americanas em seus processos de admissão para a graduação. Temos ainda o composto extracurricular, com 20% de peso de classificação. É obtido através de suas atividades atléticas e não atléticas no ensino médio, como também em serviço comunitário e no trabalho. E por último, a composição de seleção, com 30% de peso de classificação. É uma união de todas as etapas de admissão à Academia da Força Aérea, sendo uma das últimas posições obtidas. A burocrática admissão é composta oficialmente por 10 etapas intensas e necessárias, sendo elas: a elegibilidade, ter no mínimo 17 anos e máximo de 23 anos até 1º de julho do ano em que for admitido na academia; ser cidadão americano e solteiro sem dependentes. Caso o candidato seja estrangeiro, é possível sua admissão, que passará pelas mesmas etapas, porém com acréscimo de vários outros testes e interrogatórios, além de sua apresentação no Escritório Internacional de Educação em Washington. Logo, temos a segunda etapa, oficial de admissão. Para ser admitido à academia, é necessário que o candidato tenha um oficial de ligação de admissão, sendo o representante da Academia da Força Aérea, que fornecerá informações durante as etapas, bem como realizará entrevista pessoal. Há diversos oficiais. O candidato deve consultar o mais próximo de sua escola ou universidade. Logo, temos a terceira etapa, que é o formulário pré-admissão. Para se tornar um candidato à admissão, o indivíduo deve preencher e enviar um formulário para ser aceito, podendo ser enviado antes mesmo de completar 17 anos. É considerado um questionário completo quando fornecido todos os dados exigidos, como nome legal completo, data de nascimento, número do seguro social, endereço para correspondência, telefone residencial, endereço de e-mail, nome da escola secundária, tamanho da turma, classificação da classe e média do ponto de classificação e as pontuações do SAT ou o ACT e outras pontuações que também são aceitas. Na quarta etapa, temos a nomeação à admissão. Para ser elegível ao cargo de admissão à academia, o candidato deve ser nomeado por uma entidade de nomeação legalmente autorizada. O processo de obtenção de uma indicação é competitivo e demorado. Recomenda-se que solicite a nomeação ao mesmo tempo em que esteja completando o formulário pré-candidato. É possível obter recomendação do Congresso, do vice-presidente, militar afiliado, território dos Estados Unidos e internacional, através da nomeação de um representante político no seu país. Geralmente, um membro do Congresso pode nomear até 10 candidatos, assim como o vice-presidente. A quinta etapa ela é composta pelas transcrições escolares. Já na fase de candidato ao cargo de cadete, o candidato deverá solicitar transcrições oficiais de seu desempenho à escola que se graduou. Na sexta etapa, temos o treinamento e avaliação de aptidão. Há 6 testes que serão aplicados em datas e horários especificados. É recomendado o melhor desempenho para obter boas classificações. Os testes são jogo de basquetebol, flexão em barra fixa, shuttle run ou corrida de ir e vir, abdominal crunches, flexões de braço no solo e corrida de 1 mile ou 1,6 km. Na sétima etapa, temos o registro extracurricular completo, que o candidato deverá apresentar um currículo de atividades extracurriculares que será essencial à classificação do candidato. A participação e a liderança sustentadas em algumas atividades são desejáveis na Força Aérea, como requisito de admissão. Na oitava etapa, temos a redação e entrevista pessoal completas. Como parte do processo de admissão, o candidato será obrigado a enviar uma amostra escrita do porquê da sua admissão à Força Aérea e realizará uma entrevista pessoal com o oficial de admissão. Ambas as fases fazem parte da avaliação do caráter do candidato.
Na nona etapa, ou penúltima etapa, temos o fornecimento do registro pessoal e declaração de abuso de drogas e álcool, incluindo medicamentos. A Academia da Força Aérea quer que indivíduos de alto caráter moral se desenvolvam como futuros líderes da Força Aérea. O registro de dados pessoais e a declaração de abuso de drogas e álcool são dois aspectos críticos do arquivo de admissão. Deve fornecer detalhes de seu registro pessoal, incluindo quaisquer questões legais, como prisões ou citações. Se selecionado como cadete, uma investigação completa será realizada, com o objetivo de conceder uma autorização de segurança. Na 10ª e última etapa de seleção, temos a avaliação médica. A última etapa da burocrática admissão é composta pela avaliação médica. Todos os candidatos admitidos na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos devem cumprir os padrões médicos e de peso para uma comissão na Força Aérea. O Conselho de Revisão do Exame Médico do Departamento de Defesa é responsável por determinar a qualificação médica do candidato. O candidato deve completar 3 das 5 etapas de admissão antes do seu nome ser encaminhado para o Conselho Médico. As 5 etapas essenciais são a aptidão física, o registro de dados pessoais do candidato e o registro de atividades do candidato, bem como as avaliações dos professores e a redação. Uma das facilidades para se candidatar à Força Aérea Americana está no preenchimento da admissão pela internet. Em 2006, a Academia iniciou um plano de construção plurianual de $1 bilhão para atualizar várias áreas da infraestrutura de 50 anos. A iniciativa Fix-U-SAFA, na sigla em inglês significa Academia da Força Aérea Americana, traz os avanços dos últimos 50 anos nas instalações. Um dos planos estratégicos é a instalação de energia limpa e renovável até 2025. A Academia da Força Aérea dos Estados Unidos mantém uma distinta faculdade composta por líderes, profissionais e oficiais, uma mistura dinâmica de professores civis e militares em uma abordagem compartilhada para a educação de cadetes faz com que a Academia se destaque como uma instalação militar de primeira categoria, bem como uma instituição de ensino superior mundial. À medida que o nosso mundo muda, a Academia da Força Aérea Americana continua com um histórico de inovação. A escola continua a ser a líder no desenvolvimento do ar, do espaço e, mais recentemente, dos oficiais do ciberespaço para a Força Aérea número 1 do mundo.